E aí, oitavo ano, quinta semana de aulas remotas no São João Bosco. E essa semana a gente vai começar o assunto de Revolução Francesa. É um assunto longo, a gente vai ver ela bem detalhadamente por partes. E aqui a gente vai começar o assunto para a gente não perder muito tempo. Não vou ficar falando, vamos logo iniciar. E tu já sabe que depois de terminar a videoaula, qualquer coisa, sabe onde me encontrar, ok? Vamos lá. Começando a aula sobre Revolução Francesa, eu preciso te explicar que esse é um assunto longo pra caramba, tá? Ele é dividido em 3 partes. A Revolução Francesa ela tem um início, meio e fim, e são longos. Hoje a gente vai começar a primeira parte desse grande assunto que está no capítulo 4 do teu livro. Se tu observar, o capítulo 4 está escrito assim: a Revolução Francesa e o período napoleônico. Exatamente por isso, ela acaba com Napoleão, ok? Embora esteja lá no capítulo 4, hoje a gente só vai tratar da parte 1, que é a página 56 e 57, que vai abordar isso. O que leva os franceses a começar uma revolução? Para eu começar a te explicar isso, a gente vai ter que resgatar uma aula lá do 7º ano que a gente tratou sobre sociedade feudal. E eu acho que tu lembras dessa imagem porque ela te perturbou bastante, né? Ficou te aterrorizando até em dias de prova. Ela não saiu das tuas apostilas, do teu livro, dos trabalhos, dos assuntos, ainda estava no dia da prova. Mas aqui ela reflete bem como era dividida a sociedade feudal naquele período, onde existiam os que oram, o clero, os que lutam, que nesse caso está sendo representada aqui a nobreza, e os que trabalham, que a maioria era camponês, mas a gente dizia clero, nobreza e povo. Lembras também que nessa aula, né, a gente abordou a questão de como havia uma relação de dependência entre quem tinha a terra e quem precisava dela, né? E aí esse pacto que existia entre o suzerano, que era o dono da terra, e o vassalo, que era quem recebia a terra, acabou criando laços e formando a sociedade que na França dos anos de 1700 vai estar muito bem consolidada. Se tu observas aqui esse pequeno esquema, vai estar separado bem especificamente qual era a tarefa de cada um no período do feudalismo. E note vocês aqui, ó, o clero, a nobreza e o povo, onde no feudalismo a maior parte era camponês e artesão. Mas na França, os burgueses vão estar ali compondo também um cenário muito forte de participação no que todos tinham por obrigação, que eram os impostos. E quando eu digo todos, somente o povo. E é assim que a França se encontra no período. Continua existindo o clero, continua existindo a nobreza e continua existindo o povo. Só que o povo aqui, ele é bem mais misto, porque existe o povo rico e o povo pobre. Tu lembras que quem não era do clero, não era da nobreza, era povo. Então o povo na França, ele está dividido entre quem tem dinheiro e quem não tem. Então tu vai ver o povo sendo representado por banqueiros, comerciantes, burgueses, artesãos, camponeses, e vai ter esse grupo aqui, os chamados sans-culottes. E quem eram esses sans-culottes? Sans-culottes foi o nome dado pelos aristocratas, a elite, para falar dos artesãos, dos trabalhadores, dos pequenos proprietários. E isso significava como se eles tivessem sans-culottes, significava sem calção, sem suspensórios, sem ter com que carregar as calças, né? Segurar as calças.
O culote, na verdade, era uma espécie de calção justo que se apertava na cintura até a altura dos joelhos. E era um vestuário típico da nobreza daquele período. Era como se fosse um vestuário básico, né? E no lugar desses culotes, eles vestiam calça comprida de algodão grosseiro, um traje que era muito comum naquele período, principalmente usado pela população pobre e por alguns burgueses, né? Então, esse grupo são os culotes, ele vai ficar muito marcado como uma população mais pobre. Voltando a esse ponto, o que eu quero que tu percebas aqui era a relação que se dava a respeito de quem sustentava o governo e de quem usufruía deles. Se tu prestar atenção, o povo todo, inclusive a burguesia, eram que pagavam os impostos, enquanto que o clero e a nobreza, além de receber os impostos direto dos camponeses, artesãos e dos que trabalhavam para eles, ainda recebiam renda direta do rei, seja em trabalhos como funcionários, que na época tinha, conselheiros, que eram vinculados ao rei, funções como, por exemplo, de cavalaria, que não existia mais, mas existia ainda, os exércitos. Todo esse grupo usufruía de uma renda do rei. Então, existia um grupo que governava, junto com o rei, a questão do gasto dos impostos. E esse grupo é marcante pelo clero e a nobreza. Existia um padrão de vida muito maior do que da maioria das outras pessoas. E a gente observa que não se tratava só de ter dinheiro como os burgueses, mas para usufruir desse dinheiro, para usufruir desses impostos, tinha que pertencer a uma dessas elites. E o contraste era muito grande. É aí que começa a ter os primeiros manifestos a respeito do para que pagar tantos impostos. Entendendo essa relação de como só o povo pagava impostos, começou também uma maré de criticar o que acontecia com esse dinheiro. E uma das coisas que mais a população reclamava era sobre os gastos extravagantes da corte. E quando eu falo de gastos extravagantes, tu pode observar aí nessa charge do período que tem o grupo, a burguesia, que está ridicularizando a nobreza. E tu observa aqui que o ridicularizar está exatamente voltado aos trajes, né? Porque os investimentos eram altos a respeito dos bailes palacianos, das noites de glamour, o chá da tarde, que naquela época na França era bem forte. Aqui a gente vê o quanto que se gastava com esses eventos. O filme sobre a Maria Antonieta, que é a rainha do período, e ela retrata bem um pouco sobre essa relação com os gastos extravagantes da corte. Aqui tu tem a representação de um dos chapéus dela mais famosos, só que bem longe do que foi na realidade, né? O filme não conseguiu reproduzir, mas a gente tem pinturas do período que retratam bem. Não só esse chapéu, mas como era o glamour do período. Aqui tu tens de novo só trajes sendo representados aí com pinturas do que foi usado pela rainha, pela Maria Antonieta, não é à toa que era chamada de a louca. Mas o que isso tem a ver com o assunto, enfim? Por que que a gente começa a falar que os impostos passaram a ser o problema? O que que tem de mais a nobreza e o clero gastar um dinheiro lá que é do rei? O problema é que menos de 3% da população era do clero e da nobreza. Você vê aí no gráfico que 84% da população era pobre, e pobre mesmo, porque burguesia tinha dinheiro, mas não era nobre. Só que a burguesia não tinha o problema do mal da fome. Ela questionava os excessos da nobreza e questionava outras situações, como participação política, que a gente vai ver daqui a pouco.
Só que 84% da população era pobre. Era como se a cada 10 franceses, 8 fossem pobres. E quando eu falo de pobreza, eu estou falando de um grau extremo. Estou falando de pessoas que não têm onde morar e não têm onde comer. A França era bem marcante nisso, né? A cidade mesmo de Paris era comum que as pessoas alugassem quarto por dia, por noite, porque não se fazia o aluguel mensal. Aqui tu tens uma coisa que mexeu muito com a população no período, que é a questão do alimento, o pão. Em 1788, um ano antes da Revolução Francesa começar, metade do que a população ganhava ia para a comida básica, para o pão. E em 1789 já era 80%. Então imagina que a cada 10 reais, digamos assim, 8 reais ia só para o pão. E essa questão do pão marcou muito o início desse processo de crítica com o gasto dos impostos. Como o pão já era uma coisa extremamente cara e básica do dia, restou ao povo fazer seus próprios pães. Só que o governo, o Luís XVI no caso, ele não gostou disso, porque o pão era uma das formas mais rendáveis de se cobrar imposto. Então, o Luís XVI criou uma lei que proibia as pessoas de possuir forno e assar os próprios pães. Parece piada, mas ele fez uma lei que proibia isso. É aí que surge esse indivíduo que está aí na pintura, tá? O Jacques Le Croquant, acho que é assim que pronuncia. O Jacques, que eu vou chamar de Jacques como se eu fosse íntima dele, né? Mas não sou. O Jacques era um jovem de 25 anos e ele passou a, digamos assim, se esconder em localidades e produzir os pães às escondidas, né? Ele e alguns homens que apoiavam a causa construíram fornos em colinas, florestas, no meio da mata, arriscando a vida para ajudar os outros e para vender o pão de um jeito mais barato. Essas imagens que a gente está vendo ainda são sítios arqueológicos que contam essas histórias sobre os fornos antigos. É nessa hora que a gente talvez não saiba por que se chama pão francês, o pão careca. O período da Revolução Francesa fez surgir, fez vir à tona uma nova forma de fazer pão, que é um pão mais rápido, mais bruto, de casca grossa, como a gente chama de massa grossa. Mas ele foi feito assim, ele foi criado assim, no auge da Revolução, onde as pessoas tinham que produzir o pão rápido, assar rápido, e não dava tempo de amaciar, não dava tempo de preparar. Então esse pão francês, que a gente conhece como pão careca, a origem dele é nesse período revolucionário, que é o pão mais simples, mais rápido, mais barato de fazer. Mas o que toda essa história tem a ver com o início da Revolução? A gente observando essa charge, ela representa bem como a população pobre se sentia no período, né? Que tinha que carregar o clero e a nobreza nas costas. Não só a população pobre, mas também os burgueses. Eles se viam sendo massacrados pelas taxas, pelos impostos e por como que a legislação do rei obrigava eles, e somente eles, né, e não o clero e não a nobreza, a pagar esses impostos também. E é com base nessa contestação que eles vão começar a pedir para reunir a Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, eles são representados pelas classes, tá, galera? Então, o clero, a nobreza e o povo, eles poderiam se reunir e discutir a situação junto ao rei, propondo soluções, inclusive, tá? Então, quando começa a ter uma discussão a respeito dos impostos,
essa população, principalmente o povo, começa a pedir, a cobrar do rei que ele faça a Assembleia dos Estados Gerais para ouvir a todos e verificar o que é preciso mudar ou não. Estados Gerais tem a ver com essas classes, porque o clero era chamado de primeiro estado, nobreza era o segundo estado e o povo era o terceiro. Então, eles eram reunidos dessa forma nas assembleias. E vale ressaltar que as assembleias não eram feitas há muito tempo, há mais de 150 anos as assembleias não eram feitas. Então, quando a população começou a pedir, a questionar a situação dos impostos, o rei Luís XVI aceitou fazer as assembleias para discutir isso. Dentro das assembleias, a principal proposta era que o peso dos impostos fosse dividido igualmente, que não só o povo pagasse, mas que o clero e a nobreza também pudesse ter a sua parte na contribuição de renda, né? Então, a primeira proposta de todas que surgiu era que todos deviam pagar impostos, né? Principalmente algumas contestações de críticas a respeito da nobreza. Se ela é a que mais gasta, se ela é a que mais faz gastos extravagantes, por que ela não paga impostos? Se está sobrando tanto dinheiro assim, por que eles não contribuem? E a questão dessa proposta, ela trouxe o que mais tarde a gente vai ver que formou o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Que se tu prestar bem atenção, aqui a gente vai estar observando conceitos que são do iluminismo, que a gente viu na aula passada. Mas esse não é o nosso foco de agora, tá? Só trouxe o lema para começar a mostrar para ti que isso vai ser muito forte durante toda a Revolução. E aí, voltando às assembleias dos Estados Gerais, lembra de novo como se dividia a população, né? E aí, por que não se costumava fazer essas assembleias? Porque o voto era dividido por estado. Como funcionava? Quando tinha uma pauta, como por exemplo, todos devem pagar impostos, a votação deveria ser assim: um voto por estado. Ou seja, o primeiro estado, o clero, iria sentar, reunir, discutir e ver entre eles quem votaria, se todos devem pagar impostos sim ou não. A mesma coisa a nobreza, a mesma coisa o povo. Nessas assembleias de estados gerais era feito dessa forma, o voto era por estado. E aí tu pode perceber que qualquer tentativa que o povo tentasse lá buscar na mudança acabava no voto de 2 contra 1. É aí que vem a reivindicação da população. Eles passam a cobrar que o voto seja por pessoa e não mais por estado. É aí que surge essa segunda proposta, que é a de igualdade política. Então, por que só os nobres é que estão à frente disso? Da tomada de decisão como iguais, assim como o clero tem que votar como estado. Por que o povo não pode fazer parte dessa tomada de decisão de um jeito que respeite a quantidade de pessoas, de um jeito que respeite os maiores interessados? Então, tu percebes lá na outra imagem que não havia essa igualdade política, que no final das contas ainda tinha essa limitação. E toda vez o clero se juntava com a nobreza e vetavam qualquer possibilidade de mudança na França. Já nessa proposta deles, ficaria assim: todos do clero iriam votar, todos da nobreza votariam, e homens com 25 anos, que era dita como a maioridade do período, e pagadores de impostos.
Tu pode prestar atenção aí que o termo igualdade política, ele é novo. Mas quando fala de igualdade, não fala de todos, né? Você não vê aí mulheres sendo representadas e você não vê, por exemplo, a população pobre sendo representada. Então, o termo igualdade política ainda está muito longe do que a gente conhece hoje, mas já era um avanço para o período. É nessa hora que eles desistem de fazer uma Assembleia de Estados Gerais e passam a pedir uma Assembleia Geral Nacional, onde o voto vai ser por pessoa, não por Estado. Uma coisa que tu precisas entender é que esse tipo de discussão ela não começava de manhã e terminava à tarde, né? Até chegar a um consenso de que o voto deveria ser por pessoa, levou mais de mês. Dia 5 de maio começa a primeira reunião dos Estados Gerais e só no dia 10 de junho que eles entram em consenso e definem. Vai ser uma Assembleia Geral, uma Assembleia por voto, por cabeça. Só que o rei Luís XVI não está interessado nisso. O rei Luís XVI, ele tenta vetar esse tipo de votação. Ele não aceita que o voto seja. Quando ele começa a perceber que se a população decide votar por cabeça, ele está ferrado. O povo, sendo 84%, não vota, mas os 13% lá dos burgueses vão votar. E é nessa hora que ele simplesmente diz: acabou a reunião. Ele não aceita a Assembleia Geral. Para você ter uma ideia, é no dia 10 de junho que eles declaram que vai ser feita dessa forma. O povo levanta a voz contra o rei e diz: não, o voto vai ser por cabeça. Assembleia Geral Nacional. E 10 dias depois, o rei ainda não tinha aberto a sala de reuniões para continuar o debate. É aí que eles vão buscar outro local e discutir isso com o rei ou sem o rei. Para você ter uma ideia, no teu livro, inclusive, essa imagem está lá, se eu não me engano, é na página 58. Fala sobre o juramento da sala do jogo da pela. O jogo da pela, para quem não sabe, é o início do que seria o tênis, tá? Não é nosso foco da aula, mas vamos lá. Essa imagem, ela já caiu bastante em vestibular, já caiu bastante em concurso público, e se a gente tivesse uma prova, com certeza ela cairia. Porque ela retrata um dos momentos em que a população decidiu passar por cima da decisão do rei. E disse: vai ter reunião sim. E percebe aqui que o clero está presente nessa reunião. É porque, vendo a força da população, alguns membros do clero e da nobreza passam a apoiar esse movimento. Só que, além de discutir isso, o rei Luís XVI, que não queria participar da reunião, começa a ver a força do povo e o povo questionando a autoridade dele. É aí que ele decide, depois de mais de 15 dias de negação, participar dessa assembleia. Mas por que ele decide isso? Porque surge uma nova proposta que meteu medo nele. Tu lembra que a primeira proposta era que todos deviam pagar impostos? Depois disso, começaram a falar que devia ter igualdade política, onde deveriam todos ter direito a voto. Pois é aí que a população começa a prestar atenção que o rei tem poder demais. Inclusive poder de mandar parar com uma reunião dessas, né? Um poder de delegar de quem paga impostos ou não. É aí que surge a proposta mais desafiadora de todas, que é limitar o poder do rei. O rei não pode ter todo esse poder na mão dele. Então, essa assembleia, ela vai começar a ter um outro foco. As pessoas começam a discutir que é necessário uma constituição, um código de leis que garanta esses direitos. E eles decidem que eles vão sentar, reunir e só vão sair de lá quando a Constituição estiver formada.
É aí que vem a última parte da reunião deles. Essa Assembleia Geral, ela vai passar a ser uma Assembleia Constituinte, onde a população vai discutir as suas leis. Até aí tudo bem? Então, qual era a proposta dessa Assembleia Constituinte? Era que as pessoas sentassem e discutissem um código de leis, que com base na vontade geral, as pessoas chegassem a um consenso de como essas leis deveriam ser aplicadas. Tudo que foi discutido durante essa Assembleia resultou mais tarde na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não é o nosso foco agora, a gente vai ver isso quando falar da segunda parte da Revolução, tá? Mas o que eu quero que tu entendas é que enquanto as pessoas estavam discutindo isso, o rei ordenou que os soldados dissolvessem a Assembleia. Enquanto esses episódios aconteciam, as ruas de Paris ferviam. Nos cafés, nas esquinas, nos mercados, pessoas de quase todas as classes sociais debatiam o que estava acontecendo. Para piorar, a simpatia popular por essas pessoas presas foi muito grande. E quando se espalhou a notícia de que o rei tinha ordenado a repressão, a população pobre, principalmente os sans-culottes, formou uma multidão nas ruas que decidiu fazer a revolução à força. É aí que surge um episódio marcante da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha. Essa Bastilha, na verdade, era uma antiga prisão, onde no passado os inimigos do rei tinham sido encarcerados. Ela também servia de depósito não só de mantimentos, mas de dinheiro, e também era um arsenal, onde se guardava muitas armas e muitos fuzis, espadas, de modo geral, né? Armamentos de modo geral. Mas o que tu precisas entender é que essa Bastilha, ela era um símbolo da tirania. Ela era um forte, era como se fosse a caixa forte do rei. E as pessoas passando a focar na Bastilha como símbolo da derrubada, como início do processo de revolução armada, foi icônico na história. Para você ter uma ideia, o 14 de julho é feriado na França, que é justamente o dia que marcou a tomada da Bastilha. Então, a Revolução Francesa, ela no início, ela é dialogada, ela é proposta em reunião, ela é proposta em estados gerais, tenta-se dialogar com o rei pedindo que o voto seja feito por cabeça, tenta-se dialogar sobre criar um código de leis, mas mesmo assim a repressão do rei é muito grande. O rei não aceita perder os privilégios, muito menos a nobreza. E o clero, nesse momento, ainda está dialogando com o povo, mas não deixa de fazer as vontades do rei. Então, até aí, a revolução tinha sido pacífica. É nessa hora que começa a parte da Revolução Sangrenta. Aqui tu tens uma charge para finalizar a nossa aula. A charge do período foi chamada como Despertar do Terceiro Estado. Então, tu observas bem que tu tens representado aqui na charge as duas classes majoritárias, que é o clero e a nobreza. E aqui embaixo, soltando as algemas e pegando em armas, tu tem o povo, né? Lá atrás, a Bastilha sendo representada. Então, essa charge, ela é marcante. Ela inicia o processo da Revolução Sangrenta. E, com base nela, tu vais fazer a atividade. Ok?